Muitos acreditam que as obsessões e as compulsões são o que mais causa dano no toque, mas eles muitas vezes esquecem das evitações. E isso é uma causa que prejudica consideravelmente a vida de quem porta o toque e muitas vezes passa despercebido. Olá, eu sou Giovanni, sou psicólogo e hoje a gente vai falar como é que o toque ele é prejudicado pela questão das evitações. Quando a gente fala sobre compulsões e obsessões, muitas vezes vem aquele pensamento absurdo, né? Que vem as obsessões, aquele pensamento intrusivo que eu tento evitar a todo custo. E aí você já percebe que o evitar já está aqui. E eu começo a pagar qualquer preço para conseguir fazer aquilo ali sumir. E é muito interessante porque cada vez que eu faço uma evitação, eu recebo um alívio positivo que me reforça aquele processo e um reforço positivo sobre tudo aquilo que eu estou fazendo. Mas o que é muito importante as pessoas entenderem? Quanto mais eu evito um pensamento, uma compulsão, mais ele se fortalece. Quem aqui já acompanhou alguns vídeos, vocês sabem que a técnica de exposição para quem sofre com toque ou problemas de ansiedade é a melhor forma de lidar com todo esse processo. E muitas vezes, quando a gente começa a evitar, a gente começa a ensinar ao nosso corpo que isso é possível. E isso vai cada vez limitando a nossa vida ponto a ponto, minuto a minuto. Então, muitas vezes, a gente vai começar com o seguinte comportamento. Eu não vou passar por aquela porta, porque aquela porta ali tem germes. E se eu passar, eu vou me contaminar. E aquilo ali começa, de alguma forma, a parecer positivo. Eu começo a passar pela outra porta. Mas como meu cérebro ele é safo, ele é esperto, ele aprende a lidar com isso. E ele começa a associar que a outra porta também é perigosa. Então você começa a tomar cada vez mais comportamentos que vão limitando a sua vida cada vez mais. Ou, infelizmente, ou felizmente, né? Cheguei a atender uma pessoa que ela sofria com toque há mais de 20 anos. E ela ficava o dia inteiro sentada numa cadeira, porque ela tinha medo que qualquer coisa que ela fizesse pudesse, de alguma forma, gerar um pensamento obsessivo e uma compulsão ligada a esse pensamento. E o que causava todo esse sofrimento? Porque ela tinha medo, porque ela acreditava que se qualquer coisa que ela fizesse, o filho dela ia, infelizmente, acabar falecendo. Entende? E faziam 25 anos que ela lutava contra esse pensamento e faziam 25 anos que ela foi evitando todo esse processo. Até que chegou um ponto que a vida dela era basicamente ficar numa cadeira, entendeu? E, no caso, dormir. Muitas vezes ela dormia na cadeira para não ter que sair da cadeira. E isso não é incomum. Provavelmente algumas pessoas conhecem pessoas que limitaram tanto a vida por causa de um transtorno psicológico que muitas vezes já não sabe mais o que fazer para sair dele. E eis que entra o ponto do tratamento. Lidar com as evitações é a melhor forma de você fazer isso. Você deixa de limitar a sua vida. E quem já está entendendo o raciocínio entende que as obsessões vão ser esses pensamentos intrusivos, as compulsões vão ser os comportamentos para você tentar evitar ele, mas toda vez que eu crio uma evitação de um ambiente, uma evitação de um comportamento, eu acabei de limitar minha vida cada vez mais, até que uma coisa que ficou piquituxa, entendeu? Ela fica gigantesca e eu não tenho mais lugar para me passar, eu não tenho lugar mais que eu sinta confortável, eu não tenho mais lugar que aquilo ali me gere prazer. E esse aqui é o maior problema de quem é portador do toque. Você tem a sensação de que literalmente você está tomando uma boa decisão. E isso nada mais é do que um mecanismo de manutenção do toque. É uma tentativa de você tentar evitar as obsessões e isso acaba gerando várias compulsões em todo esse processo. E quem aqui já de alguma forma começou o tratamento ou pesquisa sobre isso, começou-se a perceber que a melhor forma de você lidar com os pensamentos e as compulsões é literalmente encarando lá de frente. Você observando aquele pensamento, identificando que ele é um pensamento, logo em seguida dando nome para ele, identificando o que ele significa para você e questionando. Não é você que tem que provar que aquele pensamento é mentira, é o pensamento que tem que provar que ele é verdade. Quando vem um pensamento que algo terrível vai acontecer, não é você que tem que provar para o teu pensamento que aquilo ali não vai acontecer. É ele que tem que provar que isso vai acontecer. Quando você muda essa ótica, muda essa postura, você percebe nitidamente que falta argumento para esse pensamento e que ele é mentiroso. E muitas das compulsões que você faz são literalmente como se fosse uma Maria fofoqueira falando para você o que você deveria fazer ou não. Então, muitas vezes quando a gente começa a observar esse processo, é interessante porque você percebe que esse processo de evitar o pensamento é o que reforça ele para ele ficar cada vez mais forte. Um exemplo que várias vezes a gente colocou aqui é: não pensa no elefante rosa, não pensa num carro vermelho, não pensa no seu pai, não pensa na sua mãe. O nosso cérebro ele é feito para enxergar padrões. Toda vez que eu falo alguma coisa, ele já cria essa associação. Quanto mais você tenta não pensar no pensamento, mais forte ele fica. Quanto mais você tenta não realizar a compulsão, mais ela quer ser realizada. E aí que entra o processo. Realmente, para tentar lidar com o toque, a gente tem que evitar as compulsões. Mas eu não posso evitar os pensamentos. Eu não posso evitar os ambientes que me geram o toque. Senão eu vou cada vez limitando a minha vida. Então, por isso, que por mais que as obsessões são importantes, as compulsões são importantes, a evitação é muito importante no toque.
entender esses 3 pilares, você consegue muitas vezes tratar esse transtorno, que muitas vezes vai prejudicando cada vez mais a sua vida. E quem sofre com TOC já percebeu que quanto mais voz você dá ao transtorno, mais forte ele fica. Quanto mais você tenta evitá-lo, mais forte ele fica. Quanto mais você tenta explicar para as pessoas, mais forte ele fica. E como é que eu faço todo esse processo, Giovanni? Primeiro, não deixe o TOC limitar a sua vida. Não deixe ele fazer cada vez mais evitações. Comece a literalmente entender que ele nunca ficará satisfeito. Ele te pega naquilo que você tem mais medo, ele fortalece naquilo que você tem mais medo. Aquele medo mais íntimo seu é o que vai aparecer como um pensamento obsessivo, um pensamento intrusivo. E ele tem uma necessidade de certeza que não tem fim. Quanto mais você tentar comprovar que aquele pensamento é falso, mais ele vai pedir informações, e você nunca vai parar. Entende? Você sempre vai estar deixando aquela fome sem fim do TOC tomar conta de você. Ou seja, aceite a lidar com as incertezas. O TOC ele nunca fica satisfeito. O transtorno ele nunca fica satisfeito. Isso é o transtorno em si. Esse é o transtorno psicológico. Muitas pessoas que sofrem com esse transtorno não conseguem aceitar isso. Que elas não conseguem entender muitas vezes que elas vão ter que aprender a lidar com a incerteza. E a melhor forma de lidar com a incerteza é fazer o pensamento provar que é verdade. E não o contrário. Porque quando você tenta provar que é uma coisa, onde assim, que você está, que aquele pensamento é falso muitas vezes, você começa a entrar num ciclo de e se, e se, e se, e se, e se, e se. E é uma coisa que é muito simples. Quanto mais eu evito isso, mais confortável eu fico. E quem que não quer evitar, na verdade? Porque quem não quer evitar de ficar sofrendo? Quem que não quer evitar passar por dificuldades? Quem que não quer evitar passar pelo menos uma horinha sem ter uma ansiedade muito alta ou de ter um sofrimento muito grave? As pessoas querem evitar, ninguém gosta de sofrer. Mas é isso que alimenta cada vez mais o transtorno e é isso que reforça. Alguns vídeos eu já expliquei. O ciclo do TOC é basicamente, toda vez que você tem uma obsessão, gera uma compulsão, que gera aquele alívio temporário, que reforça essa ideia de que você tem que gerar compulsão para acabar com o pensamento intrusivo, e como a ansiedade não vai estar embora, volta a obsessão. E você fica num ciclo que você fica às vezes horas e horas para tentar acabar com ele. E ele não mata a fome, entendeu? Então assim, pessoal, a evitação no TOC, ela é terrível e você cada vez vai perdendo espaço na tua vida. Ela começa pequenininha ali, que não te atrapalha em nada, e quando você vê, você não tem mais espaço, muitas vezes, nem para levantar de uma cadeira. E por mais que muitas pessoas não acreditem, essa pessoa eu atendi, e hoje ela está indo muito bem, já está cada vez melhor, porque ela parou de evitar de lidar com o sofrimento. Se eu entendo esse processo, eu entendo que para o TOC, lidar com o sofrimento é maravilhoso, porque ele faz parte de você conseguir enfrentar. Mas, com certeza, a pessoa que está enfrentando isso gera um sofrimento absurdo, mas faz parte do tratamento. E é por isso que a EPR, hoje em dia, é considerada uma das técnicas mais eficazes para lidar com esse problema, e é por isso que tem muitos tratamentos que trabalham em cima dela. Quem estiver lidando com TOC, que quiser lidar com esse transtorno que prejudica a vida de muitas pessoas, eu sou psicólogo há mais de 8 anos, trabalho com TOC, é a minha especialidade de atendimento, e se quiser, entre em contato comigo, que eu explico o meu trabalho e a gente consegue lidar com todo esse processo. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês, até mais, tchau, tchau.